bom dia a todos vocês que nos acompanham pelo dmtv.com.br. Bem-vindos a mais um Esporte na Rede para falar aí, né, sobre tudo o que aconteceu no final de semana esportivo e sobre o que irá acontecer durante esta semana. Ao meu lado, Dinho Rios nos comentários. Um bom dia para você, Dinho. Bom dia, Hélio Lemos. Bom dia aos amigos internautas conectados no DMTV. Estamos aqui mais um dia após aqui para falar de esporte, em especial aí ao futebol, que é o carro-chefe desse programa aqui. E hoje, numa segunda-feira totalmente especialíssima hoje, é um dia diferente. Segunda-feira, acabou o horário de verão. O Brasil começa realmente a andar a partir de agora. Tá certinho, meu irmão. Primeiro nós vamos falar de campeonato goiano, vamos falar também de campeonato paulista, campeonato carioca, campeonato gaúcho, ou melhor, mostrar os gols desses campeonatos das principais equipes dessas regiões, né, que disputam o campeonato brasileiro da Série A. Só não vamos mostrar gol de Santos e Palmeiras, até porque não teve. Não teve, né? Infelizmente aí o Palmeiras vive uma má fase. Nós vamos falar isso depois sobre o Palmeiras, sobre Marcelo Oliveira, né? Propriamente dito aí, que tá balançando, igual o Márcio Fernandes aqui do Vila Nova. Balança, mas não cai. Vamos ver até quando, né? Treinador nós sabemos que vive de resultado. O Romerinho aí que estava no Goianese é um exemplo. Foram 3 jogos, demitido. Aí ganharam do Goiás, perderam na sequência e depois ganharam o jogo na sequência também. Ganharam ou perderam? Ganharam não, né? Perderam. Ganharam né? O jogo no último final de semana. Bom, para começar vamos falar da equipe do Goiás. Goiás que é líder aí do grupo A do Campeonato Goiano com 13 pontos conquistados após um empate com o Atlético, né? Voltou a vencer, né? E nessa rodada empatou com o Atlético, perdeu para o Goianese e empatou com o Atlético. Ou seja, eram 2 rodadas sem vitórias e pegou, vamos dizer assim, a mãe do Campeonato Goiano, a Napolina. 3-1 para o Goiás, jogando no Jonas Duarte. Vamos aos gols. Nós não temos a narração aí, né, mas o Goiás foi amplamente melhor durante o jogo. O Anderson Moreira definiu o jogo em 3 etapas, como se fossem 3 tempos distintos dentro da partida, né? O primeiro, que o Goiás foi melhor. O segundo, que eles sentiram um gol de empate da Napolina. E depois eles fizeram um gol da virada e conseguiram sair com a vitória e dominaram o jogo. E o Goiás realmente foi melhor. Mas também puderam, como você mesmo disse, a mãe do Campeonato Goiano. O pai deve ser o craque, né? Se a mãe é a Napolina, o pai é o craque. Mas o Goiás tinha a obrigação de ganhar, fez o dever de casa, que era ganhar da Napolina. Um time muito fraco na competição, decepcionou um pouco neste campeonato de 2016, não sobressaiu até agora a Napolina, e o Goiás não fez nada mais do que sua obrigação em meter 3-1. Mas o Goiás ainda tem alguns probleminhas que precisam ser resolvidos. As contratações do Goiás ainda não surtiram aquele tão desejado efeito. Aliás, esse gol aí foi de jogada até ensaiada, né, do Renan, que dá aquele balão, e um jogador de meio, o Wagner, né, cabeceia. E aí o Rafael Lucas só encobre o goleiro Tony, aquele mesmo que jogou no Vila Nova, estava no América de Morrinhos ano passado, disputando a divisão de acesso. E aí toma esse gol de cobertura. Então o Goiás foi melhor. Mas agora, o time está se encontrando, o time está se reconhecendo ali os seus jogadores, mas ainda para uma Série A, para uma Série B de brasileiro, para quem quer chegar na Série A, ainda falta muita coisa para o Goiás ainda. Ainda falta uma contratação de ataque, de peso ainda para o Goiás ainda, que ainda não se encontrou, embora, pelo que fez ainda, surtiu efeitos morto, né? O Rafael Lucas tem vindo bem em alguns jogos, não foi tão bem, foi bem até no jogo contra o Atlético Goianiense, né? Contra o Vila Nova também, acabou marcando o segundo gol aí da equipe do Goiás, né, no Clássico. Em outros jogos eu não vi ele tão eficaz assim. Ao que me parece, no Campeonato Goiano, nós não temos aquele atacante, e eu não estou falando só de Vila, Goiás, Atlético não, os times do interior também, aquele atacante mais agudo, né? Aquele atacante tipo Romário, baixinho, né? Só que aí eu não vi até o momento esse atacante. Não precisa nem seria o Nonato, né? Nonato, é isso. Por exemplo, no Goianese, que é aquele atacante mais agudo, não tem aquela forma física do início da carreira, né? Não tem a forma física adequada, mas joga muito mais que alguns jogadores que nós temos visto disputando o Campeonato Goiano no momento. É o artilheiro da competição. O Goiás, lógico, não tem mais o Yarley, né? Não tem mais o Alex Dias,
vários jogadores aí Saudoso Fernandão. Fernandão, né, o próprio Fernandão. Então o Goiás carece disso ainda. Exatamente. Olha só, em relação ao que nós vamos falando aqui, né, nós temos algumas perguntas, né, que os internautas mandaram para nós aí, e o Rafael Santos, que é do bairro Vila Nova, em Goiânia, ele está perguntando aqui qual é a pior decepção do Goianão 2016, jogadores e times, e pediu para mandar um abraço aí, né, um alô para toda a galera do time do Vila Nova. Um alô então para a galera do time do Vila. Um abração para o time do Vila Nova que ganhou nesse final de semana. E só para ressaltar, que nossos internautas eles podem participar através da nossa fanpage do Facebook do DMTV e também que é o do Indireto online, né, e o Indireto. Como é que acha lá o Indireto? É Indireto. Só colocar no Facebook lá Indireto aparece. Facebook/Indireto, né, e aí você vai achar lá o Indireto, lá que a nossa outra fanpage, e aí quiser achar a fanpage do DMTV, DMTV Online. Então deixa lá a sua pergunta, o seu recado para nós lá. E a sua pergunta. Qual que é a pergunta do nosso internauta? A pior decepção do Goianão 2016, jogadores e times. Jogador eu já vou dizer, Frontini. Olha, para mim a pior decepção desse campeonato goiano chama-se Aparecidense, uma equipe que o ano passado foi finalista com o Goiás, este ano não alavanca, não consegue sair do buraco. Não está nem entre os 4 bem ranqueados do grupo até agora, na classificação geral, não vive um bom momento Aparecidense. E eu não vou nem falar de Anapolina e Craque, porque nós sabemos que são 2 equipes que não vão muito longe em relação a outras equipes. Mas, não vai lugar em especial, na minha ótica aí, a Aparecidense é a equipe, para mim, quando chegar ali os 4 semifinalistas, talvez não esteja ali entre os 4. Talvez quem esteja ali pode ser que venha a ser o Anápolis, ou até mesmo o Trindade, que parece que vem se avivando, embora tenha perdido para o time do Vila, mas também que é especialista de ganhar do Trindade. Nosso amigo Gabriel Cruz perguntou, inclusive ele está lá em Trindade, está nos assistindo, ele perguntou, que é nosso narrador, né, a voz de ouro do DMTV, perguntou por que o Vila só ganha do Trindade? É igual o Vasco, só ganha do Flamengo. Agora, o Vasco não ganha título do Flamengo. Em termos de jogador, um jogador para mim que até agora vem decepcionando aí, embora não jogou ele, para mim é o Wendel Lira. Se esperava muito do Wendel. Embora todo dia é uma zica, o Wendel Lira vive o Lemos, uma verdadeira zica. Se tem zica, o Wendel Lira está zicado, porque desde quando ganhou, mas quando disputou pelo Goiás, viveu contundido. Agora vem pro Vila, já está sentindo dores musculares, então está sendo poupado. Até hoje não apareceu para poder ajudar o Vila. Quando pouco entrou em algum jogo do Vila, pouco contribuiu. Entendeu? Deu uma caneta no cabo do Brasil. Então, assim, agora, o Vila precisa do Wendel Lira. Agora, para mim, fora o Frontino também, que realmente é um poste parado, que se a bola não chegar. Porque se a bola não chegar no Frontino, o Frontino não chega. E tem que chegar redonda, com qualidade, porque o Frontino ele não tem característica de jogador que vem para receber bola, que parte com a bola. Ele é bom com a bola no pé, dentro da área para fazer gol. Isso aí nós sabemos que ele faz. Agora, de carregar a bola fora da área e ser aquele centroavante que consegue dar um chute bonito de fora da área para fazer o gol, isso nós não vimos no Frontino. Então, para mim, as duas decepções é o Frontino e o Wendel Lira, e a outra é o time da Aparecidense. Eu vou ressaltar, viu, na pontinha aí, querendo ver jogar ainda o Júnior Viçosa do Atlético, que ainda não entrou, é outro também, contratado também, já cheio de problema. Olha só, eu falei que a decepção como jogador é o Frontini, pelo fato do seguinte, o Frontini tem entrado nos jogos, mas não tem rendido o adequado para a equipe do Vila Nova e não tem ajudado. E em relação aos times, pelo que foi feito no ano passado, o Craque já seria normal, porque não fez uma campanha tão boa, devido a problemas financeiros, inclusive houve a oportunidade quando estava na Série C, falando, não, vou desistir, não vou jogar porque não tenho dinheiro, caiu para a Série D, né? E a Anapolina, pelo campeonato que fez ano passado, começou bem, mas veio numa queda de rendimento, e parece que essa queda de rendimento da Anapolina não acabou, né? Não sei até quando vai ser isso, trocaram de treinador e até agora não resolveu o problema da Chata. A Chata, né, que não tem título do governo, mas é uma equipe que tem esse apelido porque realmente é chata, mas até o momento não mostrou o porquê. Então, para mim, a Anapolina é uma das decepções.
O Goianese é outra pelo campeonato ano passado, bem né, lembrado, que está lutando aí, né, nem para chegar ali entre os 4, mas para não cair para a divisão de acesso. E a Aparecidense também chega nesse nível aí, né, só que a Aparecidense um pouco mais à frente que o Goianese. Né. Vamos seguindo aqui, vamos falar do Atlético Goianiense, né? Quem falou em relação ao Atlético Goianiense foi o técnico Wagner Lopes, né, que analisou aí a partida do último sábado contra a equipe do Itumbiara, partida mais difícil, com o Atlético veio de empate contra o Goiás, início do segundo turno do Goianão, empate também com o Itumbiara, e aquele jogo duro de assistir. É jogo de empates, né? Terminou empatado o jogo entre o Goiás, entre o Atlético e o Itumbiara. O Atlético não perdeu, ainda é líder na classificação geral, líder do seu grupo. Vem apresentando um futebol mais técnico, muito melhor e superior do que foi o ano passado, o ano retrasado também. O Atlético vem com a cara nova. Aliás, desses times daqui de Goiás aqui, o que melhor está estruturado tecnicamente, que melhor vem apresentando o futebol e tem que demonstrar porque é líder da competição, é o Atlético. Tanto que conseguiu um empate com o Goiás, um empate técnico também, né? Foi um jogo totalmente técnico ali, onde o Atlético conseguiu segurar esse empate. Agora, é como eu falei, o Atlético acertou em algumas contratações, como o próprio lateral Ednei. Júnior Viçosa ainda vai entrar, vai arrebentar. Esperamos que ele venha a somar com o time do Atlético. Tem um bom goleiro que é o Márcio. Tem um bom técnico, que esse Wagner Lopes, o trabalho que ele faz no Atlético é diferenciado. Desses treinadores que nós temos aqui em Goiás hoje, o Wagner Lopes, na minha ótica, é o melhor treinador que nós temos hoje. Até muito melhor que o Edson Moreira. Olha só, antes de eu fazer a pergunta do Atlético, eu vou fazer mais 2 perguntas aí referente ao Goiás, né? A Márcia Cândida, de Urutaí, Goiás, pergunta: o Goiás está preparado para disputar e subir para a Série A do Brasileiro? Um abraço para você, Márcia, e a todos os nossos internautas que nos acompanham pelo dmtv.com.br e o nosso canal no YouTube, DMTV Goiânia. Um abraço aí para Márcia. Hélio Lemos, agora o Goiás está preparado para subir para a Série A? Seria isso que ela perguntou? Exatamente. Eu diria não está preparado pelo que vive hoje. Pode ser que o Goiás, lógico, ainda está se remodelando, os jogadores aos poucos vão se encaixando, mas tem que mudar muito, precisa ainda de uma referência no ataque. Não dá para contar só com um garoto só como atacante, assim como contou com o Érico o ano passado e não deu tantos resultados para o Goiás. O Goiás foi rebaixado à Série B, então precisa de alguém de mais peso, além do Daniel Carvalho. E o Goiás tem time para subir para a Série A? Atualmente não, mas tem condições para poder subir para a Série A, sim. Condições tem. Rapaz, ia ter uma galera que ia brigar contigo agora. Por quê? Ia ter uma galera que ia brigar contigo agora, vai falar pra você: você tá falando que o meu time não pode subir para a Série A. No momento não pode. No momento não pode. No momento, isso eu estou olhando pelo que vem desempenhando. Se está conseguindo, lutando para poder empatar com o Atlético, lutando para ganhar do Anapolino de 3-1, embora ganhou bem, mas tomou gol relâmpago, 3 gols relâmpagos. O sacode do Goianese, não tá lá essas coisas. Então, assim, eu estou dizendo pelo atual momento que vive hoje o Goiás. Agora, pode ser que o Goiás até o fim da competição, pode ser que ele venha vencer da competição, ser campeão do Goianão, mas para disputar uma Série B, aonde tem Vasco, aonde tem o Vila Nova, Atlético e outras equipes do futebol nacional da Série B, acho difícil. Tem o Ceará também na Série B do Brasileirão, então tem o próprio Avaí também, está na Série B, então tem boas equipes que vão querer voltar e o Goiás tem que estar entre os 2 finalistas, né? No mínimo entre os 4, para poder voltar para a Série A. Mas agora, com esse futebolzinho que vem jogando, com esses jogadores que o Goiás tem hoje, dificilmente. E como eu falei, condição tem. Atualmente não vive momento para isso. É verdade. Olha só, nós vamos à Europa, mais precisamente Portugal, capital Lisboa. Torcedor do Goiás, lá no exterior, o Juarez de Souza pergunta: Enderson Moreira, técnico do Goiás, tem peito para conduzir a equipe esmeraldina na Série A do Brasileiro? Primeiro tem que subir.
Primeiro tem que subir, não sabemos se ele vai aguentar ficar até lá, né? Nós sabemos aí que tem técnicos balançando pelo Brasil, assim como o Marcelo Oliveira, o Márcio Fernandes aqui do Vila Nova, o Romerito dançou do Goianésia. Então, assim, não sei se ele tem peito. Eu acho que no momento ainda é cedo para dizer que se ele tem peito ou não. Vai depender se ganhar essa competição para dar uma moralzinha para o técnico, dar uma moralzinha para o Goiás, para chegar ali mais animadinho para o brasileiro. Se eu não me engano, em 2013 foi ele o responsável por subir o Goiás para a temporada. Vamos ver se um raio cai 2 vezes no mesmo lugar, né? Foi ele o responsável. Começaram mal, né, o Campeonato Brasileiro, e aí com o Anderson Moreira foi desenvolvendo e voltaram à Série A do Campeonato Brasileiro, né, para disputar em 2014 e 2015 caiu de novo. Uma garantia que eu acredito que o Goiás deve ter em relação ao seu técnico é que ele deve ficar até o final da competição do Campeonato Goiano. Já para a Série A é capaz que ele deva se manter. Não sabemos durante a competição como é que o Goiás vai se comportar, se ele vai ter peito para ficar dentro do Goiás. Agora nós sabemos que treinador vive de resultado. Se não tiver bons resultados, se não tiver vitórias, infelizmente a culpa é do técnico, né? Não é isso? Então, certamente aí o Goiás vai ter que fazer novamente a dança de técnico, né? Agora, se ele já teve um passado bom, quando veio o Hélio dos Anjos, seu xará, o Hélio dos Anjos veio para o Goiás e teve um bom retrospecto no Goiás, pouco durou no Goiás, né? Exatamente. Então ele pode ser mais bom cair também. Exato. Bom, vamos seguindo aqui, vamos falar do Vila Nova. O Vila Nova enfim venceu em casa, jogando ontem no estádio Serra Dourada, com menos de 2.000 torcedores. Meus amigos, menos de 2.000 torcedores no Serra. Pouquinha gente. Inclusive, nosso amigo de Deus aqui estava falando, um colega nosso estava lá trabalhando, falando: não, nós vamos encerrando por aqui, porque o pessoal já está pagando as luzes e nós trabalhando. O repórter Vitor Hugo Araújo da TV Anguera até divertiu que estava trabalhando e o pessoal pagando as luzes, mas também não tinha ninguém no estádio ontem também. Agora o Guto até falou, ele lembra, na coletiva, que ele vai setorizar por cadeira, né? Deixar a torcida, exatamente, que fica menor o custo do estádio. E é o que comporta, né? É o que vai ter ali no estádio, se brincar para encher cadeira. Olha lá. Mas tu sabe o que está acontecendo? Por que a torcida do Vila não está indo? Por quê? Porque o time não está contribuindo dentro de campo. Se tivesse apresentando um futebol de qualidade, tivesse uma melhor campanha dentro do Campeonato Goiano, a torcida estaria comparecendo. Tanto é que nós vemos aí o gol do Fernando Neto, que foi o primeiro gol que o Fernando Neto marcou nesse Campeonato Goiano, se eu não estou enganado, né? Fez 1-0 para o Vila Nova, o gol que deu a vitória à equipe colorada. E aí, quem entrou no jogo e mudou foi o tal de Cariri. Entrou e mudou o jogo, né? Deixou o Vila mais ofensivo, levou o Vila para cima da equipe do Trindade. Tanto é que o Vila saiu com a vitória. E o Frontini estava no banco na hora que foi feita a alteração. Até o Márcio Fernandes teve que explicar depois porque que o Frontini foi substituído e tal, estava em campo e tal. Mas o que acontece? Jogador de futebol, quando está em campo e ele não está rendendo, não adianta você deixar ele. Não, e a explicação do Márcio Fernandes também pudera, né, Léo? Falar que pelo histórico que ele tem, do que ele já fez pelo Vila, não pode se culminar aí um ídolo. Ora, se a gente for então viver de ídolo, de passado, então o Brasil, a seleção brasileira então hoje é o melhor time do mundo que tem hoje. Vou só lembrar tomou 7 da Alemanha, velho. Vou só lembrar um detalhe: Copa do Mundo de 2002, semifinal, Brasil e Turquia. Ronaldo Fenômeno era para ser o cara. Primeiro tempo, negação, jogou nada. Técnico na época, Luiz Felipe Scolari, outro modelo de treinamento mais firme, né? Chegou pro Ronaldo e falou: e aí, você dá conta? Você consegue? Até quando você consegue? O que tá acontecendo? Pegou e conversou com o cara. O cara entrou no segundo tempo, meteu um gol de bico, o Luiz Felipe Scolari tirou ele. Simples. Foi lá, só fez o que ele devia fazer. Agora é o seguinte, o Vila, eu analisando os jogos do Vila desde o início dessa temporada agora, do Goianão, o Vila ontem fez um dos melhores jogos da competição, tempo, né? Porque acertou tanto nas substituições. O Vila entendeu que o Zotti tem que ser titular do Vila Nova, não dá para ele ser banco. Ele é o melhor jogador que o Vila hoje tem em campo. É o melhor meio. O Vila entendeu. O Patrick ontem rendeu alguma coisa ontem também. Rendeu bem. O Fernando Neto ontem fez esse gol.
sobressaiu muito bem. O Zotti meteu bola na trave ontem. E que bola, hein? E o Zotti parece que tem uma maldição com trave, né? Já é o segundo jogo que ele bate pro gol e a bola vai na trave. Então, hoje, os dois grandes nomes que o Vila tem, chama-se Fernando Neto e o Zotti. Patrick vem sobressaindo. Parece que o Vila agora vem se encontrando, os jogadores começam a se encaixando, os jogadores. Exato. A zaga do Vila vem melhor articulada. Agora, você ressaltou bem, o Cariri que entrou nesse segundo tempo, deu uma leve soma aí para o Vila Nova. O Matheus Anderson deu uma certa movimentada também dentro de campo, mas deu para a gente notar aí, Frontini não tem cadeira cativa no Vila Nova, não dá para se viver de passado e de que o Frontini fez. É indiscutível que ele é ídolo do Vila Nova, ajudou muito o Vila, mas se não vive um bom momento no futebol, e futebol é o seguinte, quem está melhor, joga bola. Não tem essa de, tem história, o que fez pelo clube. Não, é o momento do jogador, o momento do Frontini não é bom. Se fosse Kaká, ele ficava no banco, né? Na seleção brasileira, pro Oscar, por exemplo. Exatamente. E o Kaká joga muito mais que o Oscar. Muito mais que o Oscar. Vamos lá, olha só, nós temos outra pergunta aqui, né? A dona Elisa Soares, de Aparecida de Goiânia, torcedora do Vila, pergunta qual seria a melhor formação de frente para o time do Vila Nova. Nesse momento tem o Frontini. E aquilo que nós estávamos falando aqui agora há pouco, depois de falar, né? O próprio Cariri ali na frente, juntamente ali o Patrick jogando essa bola que ele jogou, embora não é um cara de frente, é um cara de defesa, mas ele sempre apoiando ali com os cruzamentos dele, vai ser imprescindível. O Fernando Neto, o Zotti e o próprio Cariri, o Matheus Antes ali na frente. Seria o ideal. Aliás, Lira, né? o Diego Cardoso, que entrou muito bem ontem também, pouco tempo que jogou, mas entrou muito bem, deveria ser repensado ali na vaga do Matheus Antes, viu, Hélio Lemos? Talvez. Inclusive foi o autor do gol contra o Brasília na Copa Verde na última quinta-feira. Era bom que o Marcelo chegasse, como você mesmo ressaltou, que o Filipão chegou no Ronaldo e falava, Frontini, aí? Como é que vai ser? Você vai ficar sem jogar? Até quando você vai ficar aí sendo rebatido aí pela imprensa com esse futebol que você não vem jogando mais esse ano, não vem bem? O que está acontecendo? O que está pegando aí para você? Precisa participar mais do jogo, vir, voltar na jogada para poder buscar a bola, entendeu? Partir. Agora, nesse futebolzinho que ele tá jogando, ele tá parecendo um cone, na verdade, também. Eita, lasqueira. Antes de eu fazer a próxima pergunta aqui, vamos ver o seguinte. Aparecidense 2, Craque de Catalão 0, jogo em Aparecida de Goiânia. No outro jogo, o Atlético empatou em 0-0 com o Itumbiara e o Goianese venceu 1-0, né, e fora de casa, vencendo a equipe do Anápolis. E o Anápolis fez besteira, né? Surpreendeu, hein? Porque o Anápolis fez besteira, né? Demitiram o Ramon Menezes quando não devia. E aí surpreendeu o Anápolis, essa derrota, porque o Anápolis, apesar do Goianese ter o Nonato, mas o Anápolis é bem mais tímido que o time do Goianese. E o Craque deu trabalho ali, hein? E nós vemos, se eu não estou enganado, o Craque de branco é o Aparecidense de azul. E deu trabalho ali, a equipe de Catalão deu trabalho. É aquilo que eu te falei, para mim a pior decepção que eu vejo no campeonato é a Aparecidense. Atualmente, não sei se a Aparecidense com a pontuação que tem, depois você vai trazer a pontuação aí dos times, a gente vai discutir sobre isso daí, como é que está essa posição dessas equipes na tabela, mas... Não, ao contrário. O Craque de azul e a Aparecidense de branco. E o gol, reclamando com bandeirinha aqui embaixo, o jogador foi reclamar ali, mas desistiu da reclamação. Bate a bola pro gol, mas a bola não entra, a bola do Craque. Ganhou um jogo só, aliás, ganhou um jogo só, até onde eu sei. E aí 2-0 Aparecidense contra o Craque de Catalão. É o pai, né, você disse que a mãe seria a Anapolina, então ganhou do pai do Campeonato Goiano. Isso é muita fraternidade, né? Tá fácil pra ninguém, viu? No outro jogo o Goianese ganhou 1-0. Vamos lá ver os outros resultados pelo Campeonato Goiano 2016.
A Anapolina perdeu 3-1 para o Goiás, Aparecidense 2-0 em cima do Craque, Atlético 0 e Itumbiara 0, Goianésia 1, Anápolis 0, Vila Nova 1, Trindade 0. Na próxima rodada nós temos Anapolina e Itumbiara no Jonas Duarte, Aparecidense e Goiás no Aníbal Batista de Toledo em Aparecida de Goiânia, Goianésia e Craque de Catalão, Vila Nova e Anápolis e Atlético Goianiense e Trindade. A classificação de momento fica da seguinte forma. Lemos aí dentro desse que você apresentou aí. Olha a classificação aí, ó. Goiás é o líder do grupo A com 13, Anápolis é o segundo com 8, Trindade vem com 7, Itumbiara 7, Craque 5. O Atlético é o líder do grupo A com 14, Vila Nova com 9, Aparecidense 7, Goianésia 6, Anapolina 4. O campeonato terminasse hoje, Craque de Catalão e Anapolina estariam rebaixados à divisão de acesso. Nesse momento, Goiás, Anápolis, Atlético e Vila Nova estariam classificados à fase semifinal do Goianão 2016. Eu vou notar aqui na súmula aqui, ó, nossos papéis aqui, o Goiás faz teoricamente um jogo fácil, pelo que vive a Aparecidense. Embora tenha ganhado, mas o Goiás já conhece bem a Aparecidense. Foi seu finalista do ano passado. Mas o Goiás vamos ver como é que vai se comportar a Aparecidense diante do Goiás. Mas, teoricamente, o Goiás faz um jogo aí, pelo que vem jogando a Aparecidense, um jogo muito bom. Outro jogo muito bom que eu classifico aqui seria o Vila e Anápolis, que foram os dois aí que brigaram pela final, do ano passado. Um outro jogo muito bom. Agora, quem vai conseguir 3 pontos se tiver ainda mantendo a boa regularidade é o Atlético em cima do Trindade. Exatamente. O Atlético tem grande chance aí, parece que o Júlio Viçosa deve entrar em campo para ajudar o Atlético. Ele já entrou em alguns jogos ali, deu pouca contribuição, mas parece que está melhorando a sua força, a forma física e também as dores que vem sentindo também. Parece que está saindo essa urucumbaca dele aí e ele vai ajudar o time do Atlético. Então é um outro time que faz um jogo teoricamente fácil. Agora, o Itumbiara tudo indica que vai buscar esses 3 pontinhos em cima da Anapolina e Goianésia e Craque, aí o Goianésia também deve buscar esses pontinhos em cima do Craque. A não ser que dê um revestrez aí nesses jogos aí, nessa pré-eleção que nós estamos fazendo aqui, essa mandiga de mãe de nada aqui, que nós estamos fazendo. Então, se der um revestrez, mas se não der, tá escrito aí na cartilha, sem sombra de dúvidas aí, quem vai somar mais 3 pontinhos dentro da competição. Você já foi a Taquaral? Taquaral é uma cidade aqui perto, cidade boa, acho que 80 quilômetros de Goiânia. Aliás, tem um amigo meu que é de lá, o Alex Vilas Boas. Olha só. Que é lá de Taquaral. Um abraço aí pro Alex. Ele mora aqui em Goiânia, mas não sai lá de Taquaral. Aliás, o pai dele tem fazenda lá em Taquaral. É o Tizim. Então, um abraço aí ao Tizim, ao Alex Vilas Boas. É o Fernando Vilas Boas, que é irmão do Alex. É grande bombeiro lá de Itaberaí, que sempre tá lá apagando alguns fogos. O Paulo César de Taquaral, Goiás, pede para mandar um abraço para você, Paulo César, e para todo o pessoal de Taquaral. E pergunta, tecnicamente, o Atlético Goianiense é melhor do que Goiás e Vila? No momento, sim. Os números estão aí. Os números apontam. Né? Melhor defesa, melhor ataque, melhor posicionado, embora uma diferença de 1 ponto em relação ao Goiás. 13 pontos, Goiás 14, o Atlético. O Atlético faz um jogo teoricamente mais fácil do que o Goiás, para poder somar mais 3 pontos na competição. Agora, tecnicamente, o Atlético é melhor do que o Vila, sem sombra de dúvidas. Muito melhor. Tecnicamente, o Atlético entre o Goiás é meio que equiparado. Agora, entre o Goiás é meio que equiparado. Até porque fizeram um jogo entre 2-2, um jogo muito técnico. E muita reclamação da arbitragem por parte da torcida do Goiás, em relação aos pênaltis. Mas eu acredito que o Atlético seja ali equilibrado com o Goiás, tecnicamente. Melhor do que o Vila, sem sombra de dúvida. É verdade, concordo, não discordo de você. Nós já fizemos uma análise dos times goianos que é na próxima pergunta da Lindalva Ferreira, do Parque Amazônia em Goiânia, Pediu pra gente fazer uma análise aí dos times do interior, na verdade, Pede para mandar um beijo para ela e um abraço, E para todos lá de Joviânia. Você conhece muito bem? Joviano eu conheço bem, então eu vou reforçar esse abraço aí dessa nossa internauta lá para Joviânia, cidade da minha avó que mora lá em Joviânia. Então um abraço aí para a dona Elisa de Souza, um abraço. Que é a minha avó, então, a dona Elisa Pereira de Souza.
Então um abração aí, vó, para a senhora aí. E as minhas irmãs também estão lá na cidade de Joinville também. Tá certinho. Qual que é a pergunta mesmo que ela fez aí, Gelé? Análise que nós fazemos dos times do interior. A craque Anapolina nós já dissemos, é pai e mãe do campeonato. A análise que eu faço, eu esperava muito mais das equipes do interior, que tiveram muito mais tempo de se preparar durante o ano de 2015 para 2016. Exatamente. Em relação aos times da capital. Me decepcionou, como já disse, a Aparecidense, você ressaltou bem o Goianésia, o Itubiara, o próprio Trindade. O Trindade vem bem, a o Trindade é o Napolina. melhor. Dos times do interior, O Trindade é a melhor equipe. seria no momento a melhor equipe, mas o Goianésia parece que vem se levantando. Aí. Mas, para mim, a pior decepção, eu já disse, é o time da Aparecidense. Agora, o Goianésia já teve um técnico demitido, a Napolina também. Então, o craque também, já teve. O próprio Anápolis. Demitiram o Ramon Menezes, então, que foram onde eles fizeram besteira, por isso o time caiu de rendimento. Eu acho que sim, não se mexe em time mais ou menos. Assim como não se mexe em time que está ganhando, time que está pelo menos se equilibrando, está razoável, acho que deve manter. Que uma hora sai, a hora vira alguma coisa. Né? Agora, a minha análise que eu falo é de decepção total com esses times do interior, Lemes. Decepção aí, a nossa internauta mandou essa pergunta para nós aí, respondendo a sua pergunta. Para mim, estou decepcionado com as equipes do interior. Olha só, eu vou fazer outra pergunta aqui antes de eu passar aqui para um recadinho. Terezinha Posati, de Hidrolândia, Goiás. Goiás, Vila e Atlético são finalistas do Goianão 2016. E de quem será o título, né? A outra via, será? De quem será a outra via, no caso, né? E mandar beijo para Uruguaiana. Um abraço pro pessoal de Uruguaiana, o pessoal da Celemaster, que já está divulgando aí o time, né, da temporada 2016. Uruguaiana que teve grande participação com o nosso time, né? O brasileiro feminino, de futsal feminino aí. Então um alô, um abraço aí a esse povo maravilhoso de Uruguaiana. Bom, Lemes, eu vejo aí o Atlético Goiás e Vila já como os 3 semifinalistas. Acredito eu que possa vir o Anápolis. Acredito eu que o Anápolis possa ser aí o 4º semifinalista. Mostra aquela situação que vai brigar de novo, Clímaco. Deve brigar com o Goianésia e o Trindade ali, viu? Até mesmo com o Itubiara. Agora, para mim, craque e Anapolina, o pai e a mãe do Campeonato Goiano, na minha ótica, ele não vai estar brigando por esse... esses aí estão brigando para não cair. Para essa 4ª via, duvido muito que estejam brigando. Agora, a briga do dia vai ficar entre o Itubiara, Aparecidense, Goianésia e o Anápolis. Eu diria, apontaria e torço para que o Anápolis venha para essa 4ª via. Então seria Trindade, Anápolis, Aparecidense e Goianésia brigando pela 4ª vaga aí na semifinal. Isso, e tirei também a Aparecidense, que para mim, até o momento, não briga. Só que pela pontuação ela briga. 7 pontos, diferença de 1 para o Anápolis. Mas faz um jogo difícil contra o Goiás. Exatamente. Então, esses 3 pontos que não conquistaram, que pega então fica mais a facilidade com o Goianésia, porque pega o craque. Se o Goianésia ganhar, ele entra naquela turma ali. Agora o Anápolis não pode perder para o Goianésia. No caso, pro Vila, né? O Anápolis pega o Vila. Se o Anápolis perder... tá certo aqui. Um abraço. Aqui no resultado. Agora, vai fazer um jogo difícil também? Vai, porque o Vila vai querer ganhar também. Então, fica duas disputas bravas aí entre o Anápolis e a Aparecidense. Mas, para mim, não teria essa expectativa que a Aparecidense fosse a 4ª via aí da semifinal. Eu apostaria mais no Anápolis ou no próprio Itubiara. E tem o Goianésia também, mas eu ficaria com o Anápolis. Eu vejo nesse momento o Trindade com mais chance do que o Anápolis. Eu também rezo para que a cidade santa esteja lá abençoando essa semifinal. E seria a segunda vez na Série A do Goianão que o Trindade chegasse, porque ano passado eles chegaram, inclusive tirando o Atlético fora. Por merecimento, o Trindade merecia sim chegar à semifinal. Agora, por futebol, vamos esperar para ver se consegue se manter aí e chegar a essa semifinal. O Trindade vai pegar quem mesmo? O Trindade pega o Atlético, né? Esse é o problema. Esse é o problema. Esse é o problema. Olha só o problema. Nós temos aí 3 problemas, né? Para quem a gente confia que vai assumir essa 4ª via aí. Nós temos o Trindade,
brigando, que pega o Atlético, o Anápolis que pega o Vila no Ceará, que também é difícil. E a Aparecidense que pega o Goiás. O Goiás, que mesmo que pega em casa, mas pega um time complicado. Que é e você sabe para quem surgiu bom isso aí, a quarta via? Para tentar... Goianésia. Não, surgiu também para o Itubiara. Né? Verdade. Entendeu? Que pega aí a mãe da competição, que é a Anapolina. Então, surgiu aí 3 pontinhos que tem por obrigação de ganhar se quiser ficar na quarta via, pra entrar nessa briga. Esperava, né? Olha aí, já surgiu a oportunidade. Surgiu a oportunidade. Então, não ficou fácil, né? Diz que o alazão só passa uma vez, né? Se não passar e grudar na crina dele, nem no rabo, deixa passar, meu irmão, que o que vem aí é só jumento. Meu Deus. Olha só, ano passado o Goiânia foi sede do primeiro campeonato brasileiro de futsal feminino, o primeiro da história, o DMTV esteve lá para conferir. E aí tem um detalhe, esse ano, né, Goiânia é sede aí do campeonato mundial universitário, tanto masculino como feminino. E quem mandou o recado foi o goleiro da seleção brasileira de futsal masculino. Thiago, é com você. Agora vai? Só um momentinho aí. Enquanto... Estádio, o jogo é seu, a casa é sua, menino ao ar. Aí, né, teve um evento em Goiânia, referente... Goleiro da Seleção Brasileira de Futsal, estou aqui para desejar a Goiânia um excelente Mundial Universitário, o jogo é seu, a casa é sua, menino ao ar. Goleiro da Seleção Brasileira de Futsal, estou aqui para desejar a Goiânia um excelente Mundial Universitário, o jogo é seu, a casa é sua, menino ao ar. Valeu, Thiago, mandou o recado aí, né, para os torcedores, os apaixonados pelo esporte. E aí, falando do Mundial de Futsal Universitário, tanto masculino como feminino, serão 16 equipes masculinas e 16 equipes femininas. E aí tem um detalhe, né, serão 2 praças desportivas. A princípio, né, o ginásio Goiânia Arena, não sei se ainda mudou o nome para Valério Luiz, porque estava o projeto para mudar, né, e o ginásio internacional de Anápolis, né, o Newton de Farias aí, as 2 praças de esportes para a realização desse Mundial Universitário. Um abraço a todos aí, né, que tem acompanhado, tem feito a contagem, faltam 132 dias mais ou menos para o início da competição, né, que começa no próximo dia 3 de julho em Goiás, em Goiânia. Isso aí, demonstra que Goiânia, em especial Goiás também, não é só uma rota da música sertaneja, de Vila Mix, de Caldas Country, e outros festivais, Festeja, e outros festivais de música sertaneja, misturado com axé e forró e tudo mais. A gente demonstra que Goiânia, em especial, vem sediando competições importantes, assim como sediou o primeiro brasileiro de futsal feminino, agora o primeiro universitário mundial. Então é vitrine para o mundo inteiro, né? E mexe com o estudante, com quem leva aí a impressão que ele teve de Goiânia, assim como Goiânia já sediou outros eventos importantes. Aliás, o ano passado sediou também os jogos do IF, que é do Instituto Federal. O Ferreira Pacheco recebeu vários estudantes lá no clube. Então, o Goiânia vem se demonstrando versátil também em competições esportivas, assim como recebe lutas de MMA, o próprio NP Fight vem sendo uma das maiores atrações agora internacional, não é isso? Então, vale lembrar que Goiânia também é rota, tem pouca divulgação pela mídia. E digo mídia daqui mesmo, daqui de Goiás, daqui de Goiânia, em geral. Ainda bem que tem a gente, né? O DMTV que ainda está sempre abrindo esse espaço para esse pessoal. Olha só, eu pulei aqui, né? Vamos ver gol. Que eu fui primeiro no recado de Thiago e esqueci os gols. Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Gaúcho, né? Mas eu vou ver esses gols mais tarde, vou ver esses gols agora não. Ó, o Jovair Neto de Trindade pergunta: quando é que vamos ver o Wendel Lira jogar? Nem só de Puscas vive o Vila. Já que nem só de pão viverá o homem, nem só de Puscas viverá o Wendel Lira. Ele que usou o versículo bíblico, né, para receber o prêmio Puscas, tá aí bem colocado, né, esse trocadilho. E assim como ele fez, né, o trocadilho como gigante ali, o Messi, né.
Bom, Hélio Lemos, eu espero que o Wendel Lira, a minha expectativa, assim como a minha decepção até agora, é de não ter visto o Wendel Lira jogar até agora. Porque o cara que viveu de momentos ruins pelo Goiás, agora começa pelo Vila de novo, entendeu? Triste, e vai ficando ruim isso daí. Por enquanto, a torcida do Vila não vem cobrando. Parece que até agora não faz pressão, não faz oba-oba para ver o Wendel Lira jogar. E isso demonstra que o Vila vem muito bem sem o Wendel Lira. Muito bem, digo assim. Porque se ele não apresenta, no pouco que ele já entrou, e quando joga sem ele, pelo pouco que ele apresentou, ele não fez falta para o Vila. Diego Cardoso vem dando muito bem conta do recado, juntamente ali com o próprio Zotti, e agora esse Fernando Neto que vem sobressaindo no Vila Nova. Então, eu não sei você, até quando para você? Não sei, meu amigo. Tem que esperar. Tem que esperar o Wendel Lira. Porque a questão dele agora, dele não ter jogado na última rodada, foi questão muscular, cansaço muscular, fadiga muscular. Complicado, mas, né? As viagens, tudo, atrapalharam e muito o Wendel Lira para que ele pudesse ter a forma física adequada para disputar uma partida de futebol. Aliás, essa Copa Verde, se o Vila, por caso seja o campeão, ele pode disputar a Sul-Americana, né? Essa competição vale uma vaga. Então é uma competição importante. O Vila levou um time quase que reserva para jogar lá em Brasília contra o Brasília e empatou em 1-1. Exatamente, saiu na frente e deu um empate com um a mais em campo. Pois é difícil, né? Porque é uma competição que o Vila deveria, já que ganhou a Série C do Brasileirão, quem sabe não poderia ir pleitear a vitória dessa competição e ir para a Sul-Americana. Exatamente. Olha só, a FIFA, né, teve todo aquele problema de corrupção e na próxima sexta-feira um colégio eleitoral composto pelas 209 associações nacionais irão escolher entre os 5 candidatos quem irá comandar o futebol mundial pelos próximos 4 anos. Esses 3 aí, né, foram afastados. Michel Platini por 2 anos, que é atualmente o presidente da UEFA. Jerome Valcke foi dispensado, mandado embora, né, e o Joseph Blatter, ex-presidente da FIFA, ficou mais de 18 anos à frente da entidade. Não chegou a ficar 18 anos, que saiu no ano passado. Em 2018 daria 20 anos que eles estariam à frente da entidade. E aí, os concorrentes são, e os favoritos são o italiano Gianni Infantino, secretário-geral da UEFA desde 2009, o sheik do Bahrein Salman bin Ibrahim Al Khalifa, e correm por fora aí o príncipe da Jordânia Ali bin Al Hussein, o diplomata francês Jérôme Champagne, que é ex-funcionário da FIFA, e o sul-africano Tokyo Sexuali. Eu sinceramente... Será que vai ter mudança? Porque vai mudar quem era presidente, mas a questão de futebol, a questão de administração, será que vai ser diferente do que aqueles que já passaram por ali? Porque entra um presidente, fica mais de 20 anos no comando, mas no final o futebol não muda nada e o povo só ganha dinheiro. A filosofia, não sei se vai mudar assim da noite para o dia, independente de quem quer que seja. Agora, eu vejo que para mim ali não tem um ali tão apto para poder administrar uma instituição que nos últimos dias tem dado aí nos últimos anos, horrores, né? Nos últimos anos aí, horrores de se ouvir falar dela. Agora, infelizmente ali, quem ganhar tem que ficar de olho. Porque os bons que queiram né, pleitear uma vaga de presidente da FIFA não consegue nem apoio para estar aí. Esse príncipe da Jordânia mesmo aí, acho que ele quer isso mais por status, né? Porque o dinheiro ele tem, ele tem demais, então não necessitaria disso. Dá um pouco, né, velho? Mas eu não sei, né? Eu prefiro, eu não tenho nenhuma opinião formada sobre isso não, porque para mim, a única expectativa que eu tinha de quem assumisse aí era o Michel Platini e foi outra decepção, então para mim... Mas o trabalho que ele faz na UEFA tem que ser elogiado, porque ele faz um bom trabalho à frente da UEFA. Mas aí você vai investigar o cara tem trem errado, o cara tem rabo preso, aí fica difícil. Para mim, eu me decepcionei em falar de FIFA, eu não gosto de falar isso, porque pra mim, depois que o Platini caiu pra mim... Então passa a régua e vambora. Segue o jogo. Segue o jogo, então. Olha só, esse rapaz aqui é uma benção, viu? Eu? Não, você não. Tá. A pessoa tem uma equipe, tem uma filha que é campeã sul-americana, mais 2 atletas que são campeões sul-americanos.
Aí ele veio aqui semana passada, deu entrevista, apresentou a Sofia, né, que é a pequena samurai, luta, tá aprendendo, gostou do taekwondo, tá aprendendo mais sobre o esporte. E aí eles estão viajando, né, para ir para Eslovênia. Olha o que esse abençoado vai ter que treinar um pouquinho mais o francês, hein, Edgar? Edgar Guimarães aí, nosso mestre do taekwondo, gente boa, lutador campeão brasileiro. Agora ele tá se divertindo, né, cara? E sinceramente, aliar o esporte ao conhecimento de culturas, isso aliar o esporte a conhecer outras nações, isso é muito bom, muito importante, e só o esporte que promove isso, né? Promove uma experiência dessa. Aliás, os atletas que ele caminha juntamente com ele, a sua própria filha, quem sabe não possa vir aí representar a Goiânia nas Olimpíadas de 2020, assim como outros atletas que ele prepara para isso. Cara, isso é impagável, né? Isso é conhecer uma Eslovênia, conhecer uma Áustria, como eles vão passar lá por esses treinamentos para poder intercâmbio, né? Para poder se qualificar melhor na competição. Da República Tcheca e os brasileiros. E aí, meu amigo, tem que aproveitar isso aí, esse momento, essa passagem rápida por Paris ali, visitar a Torre Eiffel, né? Não, e bom que grava o vídeo bem na Torre Eiffel, né? É tudo de bom, né? O símbolo máximo aí do Valeu, Edgar. Boa sorte aí, depois manda vídeo da luta das crianças aí, viu? Ó, seguinte, antes de eu seguir falando aqui, aliás, eu vou ter que seguir falando aqui, porque senão a gente não acaba esse programa hoje, né? Grupo do Brasil na Copa América 2016, o grupinho fácil, o adversário mais difícil é o Equador. Simples. O Equador é o time que vive, é líder das eliminatórias, vive uma boa fase, vive um bom momento. Não sei se o Brasil está num grupo tão fácil teoricamente. Não, teoricamente é o grupo mais fácil. Se a gente analisar aqui pela imagem, Brasil, Equador, Haiti e Peru. Haiti não representa perigo algum. O Peru talvez, mas não é lá essas coisas. O Peru ofereceu no ano passado na Copa América ao Brasil dificuldade. Então, só que durante as eliminatórias não foi lá essas coisas. Não foi, mas no grupo não deixa de ser uma pedra, né? No grupo D tem Argentina, Chile, Panamá e Bolívia. A tendência é que Argentina e Chile passem, né? No grupo C, México, Uruguai, Jamaica e Venezuela. México e Uruguai tem mais facilidade para passar nesse grupo. Agora, o grupo dos Estados Unidos tem Estados Unidos, Colômbia, Costa Rica e Paraguai. Esse aí para mim é um grupo da morte. O Paraguai. Só a Costa Rica que não é lá tantas essas coisas, mas durante a Copa do Mundo ela mostrou. O Paraguai é a Colômbia. E aí segura que eu quero ver. Qual o grupo que está a Argentina? O grupo D. Quem está lá? Argentina, Chile, Panamá e Bolívia. O Chile seria a grande pedra do sapato aí da Argentina. Sim. E do Brasil, o Peru seria talvez a grande... O Equador é a grande pedra ali. Né? Mas pelo que jogou ano passado na Copa América, o Peru, não sei se... o Brasil, eu acredito que tem duas, né? Duas pedras no sapato aí para poder Lembrando tirar. Que ano passado nós tivemos a Copa América também, né? Normalmente, essa Copa América que nós teremos esse ano, se eu não me engano, ela vai ser realizada nos Estados Unidos, porque se comemora 100 anos da Copa América. Ou seja, lá em 1916 começou a Copa América que reúne as equipes sul-americanas e convida uma equipe, por exemplo, os Estados Unidos? Os Estados Unidos, que é da América do Norte, o México também, né? A Jamaica, que é africana, se eu não estou enganado, e o Panamá. A Jamaica é sempre convidada, né? Exatamente. Quando é a Jamaica, é a África do Sul, tem sempre uma convidada, uma outra convidada nessa questão aí, né? Bom, olha só. Force India e Manor revelaram os carros para a temporada 2016 da Fórmula 1, meu amigo. Os carrinhos da Fórmula 1 começaram a aparecer no primeiro dia de testes, né, da competição. E aí nós temos aí o carro da Force India, né, sendo apresentado aí pelos dois pilotos. Esse é o carro da Manor, né, e a Red Bull também apresentou seu carro, né? Ela finalmente tirou tudo aquele preto, né, que usava
o Daniel Ricciardo, e esse aí é o carro da Red Bull. Esse carro ficou bonito. Realmente ficou bonito, agora tem que ver se o piloto também não é só bonito também, mas se ele sabe pilotar bonito também. Vamos ver, vamos esperar para ver qual vai ser o desempenho desses carros na Fórmula 1 que volta em março, volta agora, né? Se não estou enganado, agora em março, né? E aí já apresentando os carros, né, em Barcelona no primeiro período de testes aí da Fórmula 1. Bom, vamos fazer o seguinte, já que eu pulei os gols, nós vamos ver os gols, mas antes eu vou fazer a pergunta aqui do João Safadão. Tinha que ser Safadão? João Safadão? Do Tocantins. Ele pergunta: o time do Flamengo agora vai? Será que esse ano podemos ser campeão carioca ou irmos para a Libertadores do ano que vem? Abraço a todos aí do Tocantins, obrigado. Ô João, você deve ser parente do Wesley, né? Você é parente do Wesley Safadão, será? Não sei, pergunta se é 99% vagabundo. 1% vagabundo. É capaz de ser, né? João Safadão é capaz de ser. 99% anjo, 1%. Um abraço aí pra você, João Safadão do Tocantins aí. Nós estamos hoje com uma boa conectividade aí, né? Uma boa audiência do pessoal participando. Tudo quanto é lugar de Goiás, do Brasil aqui, o Urutaí, Goiás, Aparecida de Goiânia, bairro Vila Nova aqui em Goiânia, aqui mais Taquaral em Goiás, Parque Amazônia. Ainda tem Brasília aqui, tem Trindade já falado, já tem bairro Ipiranga também, né? Que agora eu vou fazer essa pergunta aqui. Ih, rapaz, tem Portugal, Uruguaiana, por aí vai. Se o Flamengo vai, vamos esperar para ver se vai. Que vive uma boa fase, vencer um clássico contra o Fluminense. O William, que saiu daqui do Atlético Goianiense, hoje compõe o Flamengo, né? O William Arão. É o William Arão? William Arão, né? Sim. Ele vive uma boa fase no Flamengo, conseguiu dar o segundo gol para o Flamengo vencer, após o gol do Paulo Guerreiro. Então o Flamengo, por enquanto, parece que vem vivendo uma boa fase. Parece que o Paulo Guerreiro está vivenciando uma boa fase. Saiu aquela zica, né? Parece que tirou aquela nhaca, vem fazendo gols a cada partida, vem sobressaindo. E esse William tem contribuído muito e ajudado muito o Flamengo. Esse aí tem futuro assim agora, a seleção, viu? O Flamengo bem que merecia aí ser um campeão brasileiro. Há tempos o Flamengo não ganha um brasileiro, há tempos o Flamengo não vai para a Libertadores. Nós estamos em 2016. Disputar aí uma final de Libertadores, ser campeão, para ver se chega no Mundial. Então, merece sim o Flamengo, pela torcida que tem, a maior torcida do Brasil, fora a do Corinthians. Então, necessitaria sim. A do Corinthians fica em segundo. Tem time para jogar, porque tem um bom técnico, que é o Muricy Ramalho. Agora, tem ajeitado o time. Tem bons jogadores, tem o Sheik, tem o Cirilo. E tem o Mancoejo. Então, tem o Mancoejo. Que é bom jogador, tem mostrado isso. Jogador tem, técnico tem, precisa agora trabalhar para manter essa regularidade. Por isso que o Muricy bate aqui. Aqui é trabalho. E aí é mesmo, o que ele fez pelo São Paulo. E o que ele tá fazendo no Flamengo, né? O que ele fez pelo São Paulo não foi brincadeira, viu? É verdade. Olha só. Sérgio Padeiro. Você vai lá no bairro Ipiranga para pedir ele um pouquinho de pão de queijo? O bairro Ipiranga é ali pertinho do terminal da Papelagem, né? O que falta pro Palmeiras? Um abraço para você e a todo o pessoal de Paracatu. Ele é palmeirense, ele torce pro Palmeiras. Assa os pão de queijo aí que eu vou ir comer os pão de queijo. Eu te conto aí o que falta para o Palmeiras. Sinceramente, o Palmeiras, eu não sei o que falta para o Palmeiras. Porque o Palmeiras tem, hoje no Brasil, fora o Corinthians que perdeu os seus 6 jogadores, o Palmeiras hoje tem a melhor equipe no futebol brasileiro. Teoricamente tem a melhor equipe. Tem os jogadores mais invejados do mercado do futebol brasileiro, que dá inveja em outras equipes. Dá inveja dos jogadores dentro do clube também. Dentro do clube também. Tá explicado. Tem o melhor técnico que é bicampeão brasileiro. Não é melhor que o Tite, mas é um dos melhores técnicos hoje atualmente do Brasil. Marcelo Oliveira não vive atualmente uma boa fase dentro do Palmeiras. É um bom tempo, mas não vive uma boa fase dentro do Palmeiras. Um time que tem Zé Roberto, Fernando Praz, Egídio, um time que tem Dudu, Gabriel Jesus, que tem lá o Eric. O Eric até hoje não jogou, não apareceu no São Paulo. Né? Sabe? Tem o Matheus Salles, tem uma galera boa dentro do Palmeiras. E o Palmeiras, quando é para contratar jogadores, não poupa dinheiro, sai contratando a riveria de jogadores, mas que não dá resultado. Não dá liga, não sei porquê.
Prova disso aí, vai jogar com esse time lá do Uruguai, que é o River Plate, um time apagado. Empatou 2-2. Conseguiu empatar com 2-2, um time inexpressivo no futebol sul-americano, empatou. Tinha obrigação de ganhar de um time pequeno, porque a folha salarial que o Palmeiras tem, paga o ano inteirinho desse time do Uruguai aí, não conseguiu vencer. Assim como não conseguiu o São Paulo, o Corinthians também venceu apertado, mas o Palmeiras, meu amigo... O Corinthians venceu lá na Copa Libertadores, sim. Né? Achei que era no Paulista. Então, assim, o Palmeiras precisa, empatou com o Santos vergonhosamente contra o Palmeiras. Se não fosse o Praz ali, o Palmeiras tinha tomado uma cacetada do Santos, porque o Praz fechou o gol ali muito bem no time do Palmeiras. Agora, eu não sei o que aconteceu com o Palmeiras. O Marcelo Oliveira não vive um bom momento no time do Palmeiras. E, infelizmente, a sua permanência no Palmeiras não vai demorar muito aí, a sua passagem pelo Palmeiras. Assim como eu espero muito do Eric, que ele sobressaísse dentro do Palmeiras, que ele pudesse ser uma via de opção para a seleção brasileira, um garoto jovem, saiu aqui do Goiás, mas que não veio sobressair no Palmeiras para mostrar e merecer uma escalação aí para uma Copa América, por exemplo, agora, para as Olimpíadas agora, não faz jus ao merecimento aí de ser menos cogitado de vir, porque é uma oportunidade, né? Exatamente. Então, na minha ótica, o Palmeiras passa por essas observações. Olha só, antes de eu mostrar os gols, que eu tenho que mostrar os gols de qualquer maneira. Nós temos aí pouco tempo, tá quase acabando o programa. Deixa eu mostrar aqui, o Royce Gracie voltou na última sexta-feira, se eu não estou enganado, ou melhor, no último final de semana, né? E aí fechou a trilogia contra o Charlotte, né? O norte-americano aí, eu devo ter errado o nome aqui, né? Mas tudo bem. Venceu mais um e nenhuma das vezes ele perdeu, né? Que enfrentou esse norte-americano e venceu mais uma vez aí, né? Na sua despedida aí, né? Isso aí no Bellator 149, faz parte da família Gracie. Parabéns a ele, né? E os brasileiros agradecem, porque são, pode-se dizer, os pais do jiu-jitsu no Brasil. A minha expectativa de ver mesmo aí é o nosso Aranha aí, já com quase na casa dos 40 aí. Sábado, né? madrugada Nosso de sábado para domingo. E aí a gente vê essa luta. Madrugada de sábado para domingo. Vamos fazer o seguinte, já que tá quase acabando, vamos ver gol. Palmeiras 0, Santos 0, não teve gol. São Paulo 1, Rio Claro 0. Gol do Rodrigo Caio. Pós-cobrança de falta, Rodrigo Caio de cabeça colocou pro fundo da rede. E o todo-poderoso Timão, e de poderoso não tem nada, empatou com a toda poderosa Ferroviária. Vai entender, né? E a falha. Vai entender. É que eu te falei, o Brasil saiu atrás. Eu te falei, o Brasil não tá num grupo aí fácil. Achar que Equador e Peru não é fácil. Futebol é isso aí, o que mostra dentro de campo, né? Retrospecto não ganha título. Aí o Corinthians. A Ferroviária foi lá, abriu o placar, Juninho. Não, mas a falha da defesa do Corinthians, que não costuma ter esse tipo de falha da defesa do Corinthians, que a bola sobrou pro jogador sozinho, ele chega no meio sozinho, cadê? Pois é, futebol é assim, falhou. Caixa, aí se for um matador, exatamente, falhou, é caixa. Caixa, neném. É caixa e um abraço. Aí tá 1-0 para Ferroviária, Juninho. E aí, se eu não me engano, Juninho joga K5 ali, mas joga um pouquinho mais atrás ali, não joga no meio não. Saiu na frente do Corinthians, o Corinthians teve que buscar o resultado, empatou com o Luca de pênalti, né? E olha só a jogada do Corinthians. Aí não dá, né? Pediu o toque de mão, hein? Pediu o toque de mão, o árbitro deu. Pegou na mão, eu fiz. Pega no braço aqui, né? Mas parece que o braço dele não tava colado ao corpo, não, viu? Tava não. Tava 100% colado ao corpo. Ah, não, o capitão tenta gesticular, falar, mas o árbitro mostra, não tá colado no corpo, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, tá aberto, tá meio aberto. Luca foi pra cobrança. Tá tremendo as bases, né? Bateu no meio. Goleirão, porque saiu um pouquinho antes. A bola bateu no meio do gol. Foi aquele pênalti cobrado com segurança, né?
Pênalti cobrado com segurança aí. Final, o jogo ficou 2-2. Vou acelerar aqui, não vai dar pra ver todos os gols. Ô Clímico, vamos pro próximo jogo aí. Fluminense 1, Flamengo 2. Campeonato Carioca. Vou mostrar alguns gols só, não vou mostrar todos não, porque nós não temos tempo mais. Aí tem os melhores momentos aí do jogo entre Flamengo e Fluminense, né? O Fred dominou algumas bolas ali, teve oportunidades, mas não conseguiu, né, concluir a jogada em gol. E aí o Flamengo levou a melhor. E olha que bola que ele domina ali, gira para bater pro gol e aí acaba isolando. Esse jogo aí válido pelo Campeonato Carioca, mas foi em Brasília, no Mané Garrincha. A bola sobra ali pro William Arão e aí ele abre o placar contra o Fluminense, 1-0 Flamengo. Tá tendo uma serventia, né, os estádios da FIFA, já que os estádios, tem que usar. Já que os estádios, se eu não me engano, acho que o estádio do Flamengo está interditado para o Maracanã, clássico, para Maracanã clássico, não, né? Tá, porque está à disposição do pessoal das Olimpíadas. E aí as Olimpíadas, tanto o Engenhão como o Maracanã. Engraçado que tiveram 7 anos para arrumar um estádio, para ter clássico no Rio de Janeiro, não teve um com capacidade para arrumar. O Brasil, né? Vou mostrar só o Corinthians e o Flamengo, porque não dá tempo. Volta aqui, ô Clima. Não dá para mostrar todo mundo, né? Mas nós tivemos aí o Botafogo vencendo a Cabo Friense 2-1, o Tigres do Brasil perdendo para o Vasco 2-0, Internacional 4, Cruzeiro 0, Grêmio 1, Novo Hamburgo 0. Né, alguns jogos aí das principais equipes do país, né, nos principais campeonatos estaduais, né, pelo Brasil afora, a bola rolando aí, já que o Brasileirão não começa, a Copa do Brasil não começou ainda também, apesar de ter tido sorteio já que definiram aí os grupos, né? Os grupos não, os confrontos da primeira fase. Nossa, que golaço, porrada! Isso aí dá um prêmio Puskas, hein? Que pancada, meu irmão! Ele mergulhou com a mão. Ele pulou igual o goleiro, foi. Foi pênalti, dá pra ver. Mesmo de longe dá pra ver que foi pênalti. Tem que jogar vôlei, né? Handball. Valeu, meu amigo Alex Clímaco. Aí, né, alguns dos gols pelo Brasil, não deu pra falar tudo, porque tivemos bastante participação, pessoal acompanhando no Brasil afora, né? E aí, nós trazendo pra vocês aqui referente ao que aconteceu em alguns campeonatos estaduais e com as principais equipes, né, desses campeonatos, né, no caso campeonato carioca, campeonato paulista, não tem campeonato mineiro, mas tem campeonato gaúcho, até porque não deu tempo, né? E aí, meu amigo Dinho Rios, você tem alguma coisa para dizer de Real Madrid e Barcelona? Um abraço a você, Moacir Rezende, em Brasília, né, e que manda um abraço aí a todos de Goiás e do Nação Verde, que é o programa aí de sócio torcedor do Goiás, que deveria ser melhor divulgado, melhor trabalhado, né? Eu não tenho nada para dizer não, são duas equipes. Rapidamente aí, só pra gente ressaltar, o Real empatou em 1-1 com o pega de pênalti do CR7, que fez um gol, mas perdeu o pênalti, e aí bota o Real Madrid a 9 pontos atrás do Barcelona dentro da competição e reforça o Barcelona como a melhor equipe do mundo e também favoritíssimo aí a ser campeão da competição. Né? Não vou nem falar, não tenho nem o que comentar, nem o que completar a sua fala. Eu acho bom o Real atrás, sempre atrás. Tá certinho. Meu amigo, vambora? O pessoal já tava perguntando aqui, vamos almoçar. Bora, vamos lá, né? Vamos almoçar. Vamos almoçar. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam pelo dmtv.com.br, pelo nosso canal no YouTube, DMTV Goiânia. Amanhã o Esporte na Rede estará de volta com todas as informações do que deve acontecer durante a semana, né, no esporte em Goiás, no Brasil e no mundo. Até lá, meu amigo Dinho Rios, um abraço para você. Um abraço para você e até lá, até amanhã. Valeu!